Eu vou partir de uma premissa, e Anselmo, por favor, essa premissa é muito antiga em tudo aquilo que a gente tem falado, tá? Sim. Aí em Garanhuns, né, em todos esses encontros. E para mim é uma coisa assim que está somando, ano a ano tá somando, tá? Eu vou partir da premissa da nossa pré-existência antes mesmo da fundação do mundo. Tá? Eu creio claramente, e eu não sei se isso é controvérsia para você, né? Eu acho que não é, pelo que a gente tem conversado aí, eu acho que você também crê na tua existência antes da fundação do mundo. Sim. Então, o que acontece? Partindo dessa premissa, já que é uma premissa de comum acordo, né, nós concordamos com isso, nós estávamos em Cristo, né, ou diante de Cristo, em espírito, tá? E nós tínhamos claramente a visão, o conhecimento, né, a percepção, né? Nós víamos Cristo. O que está escrito aqui, ele era conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Então, não era conhecido somente pelo seu pai, ele era conhecido por todos aqueles que estavam lá. E nós estávamos lá. E nós ouvíamos como Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? O que acontece? A obra de Cristo é tão maravilhosa, né, que ele nos fez uma proposta antes mesmo da fundação do mundo. Ora, vocês estão vendo, estão tendo uma revelação de quem eu sou. Agora, eu quero propor para vocês, né, um mecanismo para que vocês possam, em mim, serem deuses. Percebe? E isso nos convenceu a sair da presença de Cristo, da presença do Pai, da presença do Espírito Santo, para estarmos aqui encarnados. Né? Tanto é que a primeira tentação foi exatamente baseado naquilo que nós já tínhamos recebido do Pai, recebido do Filho, recebido do Espírito Santo. Vocês poderão, a partir desse recebimento, né, do corpo, né, serem deuses em Deus. E Satanás foi muito hábil, né, porque ele tentou criar um atalho, né, para Adão. Né? Rapaz, está tudo aqui, ó. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. E ele comeu. Por quê? Porque era, como diz, ele tinha dentro de si exatamente a proposta divina. Só que ele desobedeceu por um detalhe que é muito importante. Qual o detalhe? Nós não podemos ser deuses sem Deus. Esse é o grande problema, tá? O que acontece? Aí a obra redentora de Cristo, né, de El Elyon em Cristo Jesus começou, né? Porque viveram alguns anos, né, alguns milhares de anos, até que Cristo pôde, né, se manifestar como carne, tá? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? E depois vai continuando, e o Verbo se fez carne, tá? Só que tem um detalhe muito forte. Aquela manifestação, né? Eu vou te fazer até uma brincadeirinha para vocês. Existe diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus? O que vocês acham? Quem veio primeiro, quem veio depois. Né? Oi? De quem veio primeiro e quem veio depois. Né? Então, existe uma grande diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Eu vou provar para vocês, tá? Agora, o que acontece? É importante saber qual foi a primeira manifestação do Verbo. A primeira manifestação do Verbo encarnado, o Verbo se esvaziou de si mesmo. Então, ele não era mais o Verbo, ele era apenas Jesus. Não tinha mais a deidade dentro dele. Ele não tinha mais, ele era homem, puro e simples. Não tinha mais nada a ver com a natureza divina que ele tinha, que ele exercitava. Isso tem que ficar claríssimo em nossas mentes, porque para que Deus
morresse por nós é muito fácil. Para que um homem sujeito às mesmas imperfeições morresse por nós é muito mais difícil. E isso tem que ficar claro como uma revelação cristalina em nossas mentes. Jesus em carne, durante seus 33 anos e meio de ministério, estava vazio de toda a sua divindade. Agora, o que ele fez? Por que ele não pecou? Porque ele buscou o Espírito do Pai, e o Espírito do Pai habitou nele de tal maneira, de tal performance, que ele não pecou. E é exatamente essa proposta divina que está diante de nós. Se você permitir que o meu Espírito habite em você, você será como eu. Amém. E isso vai te transformar. Amém. Entende? Então, nós estamos acreditando exatamente nesse ponto. É por causa disso que nós estamos aqui encarnados. É por causa disso que nós abrimos mão de estarmos diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo, antes mesmo da fundação do mundo. Nós víamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós entendíamos quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mesmo assim, nós abdicamos dessa situação, né? Tanto é que isso checa todas as religiões, porque todas as religiões falam, se você um dia for bonzinho, né, fizer tudo certinho, você vai para o céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Caramba, não é para isso que nós estamos aqui encarnados. Nunca foi para isso. Nós já estávamos no céu. Nós já estávamos diante de Deus. Então, nós estamos aqui agora para poder perder o que nós tínhamos antes? Evidentemente que não. Nós estamos aqui para poder ganhar, ou não, a propositura divina, de nós sermos deuses nele. Isso, para mim, é fantástico, tá certo? Então, cai por terra toda a questão de condenação, cai por terra a questão de inferno, disso, daquilo, outro. Por quê? Porque em espírito, você não vai perder o que você era antes da fundação do mundo. Então, torna de novo a voltar àquilo de originalmente nós éramos. Amém. Espíritos que tinham o discernimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, isso para mim é um inferno, eu voltar na minha posição inicial e não ter entrado na propositura divina, que é ser Deus, deuses em Deus. E só tem um caminho, uma verdade, uma vida, tá? Agora eu vou entrar na minha brincadeira. Bom, Jesus, tá? Na medida em que ele foi recebendo o Espírito do Pai e o Espírito do Pai foi habitando nele, ele se tornou Jesus Cristo antes de morrer. Então, toda vez que na palavra lá, vocês pegarem lá e lerem Jesus Cristo, está significando o seguinte: a pessoa que está falando, o apóstolo ou o profeta que está falando dele antes dele morrer. Tá? Quando fala Cristo Jesus, está falando depois que ele morreu e ressuscitou. Entende? Então é muito sério, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito profunda e é necessário que a gente tenha também essa revelação. Jesus recebeu o Espírito do Pai, se formou Jesus Cristo, ele amadureceu, cresceu, se formou Jesus Cristo, foi morto como Jesus Cristo e ressuscitou como Cristo Jesus. Uma nova criatura, tá? Pega uma semente de milho, planta ela. O que tem que acontecer com ela? Ela tem que morrer. Se ela não morrer, ela não nasce milho. Então, a semente de milho que foi plantada, jamais você vai tornar a vê-la. Você vai ver um pé de milho depois da morte e ressurreição daquela semente. Então, aquela semente, ou seja, Jesus Cristo, jamais nós vamos tornar a vê-lo. Agora, Cristo Jesus, este sim, porque afinal de contas agora ele é um pé de milho, percebe? E olha que coisa maravilhosa, a semente que foi plantada gerou várias espigas de várias novas sementes de Cristo Jesus, que nada mais, nada menos são o quê? Os filhos que estão sendo transplantados nele, percebe? Então, Jesus Cristo, de fato, ninguém mais vai ver. Cristo Jesus, nós estamos vendo-o. Sabe por que nós estamos vendo? Porque nós estamos inseridos nele, nós somos semente dele, somos agora co-participantes da natureza dele.
dentro da propositura divina, antes mesmo da fundação do mundo. Qual propositura? Sermos deuses em Deus. E nós estamos reconhecendo nada mais, nada menos do que o senhorio de Cristo em nossas vidas. Consequentemente, esse senhorio tem feito que a seiva dele flua em nós, para que nós realmente nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Percebe? Isso é transcendental essa situação. Tá? E eu não vou negar, em hipótese alguma, tudo isso que o Espírito tem revelado para nós. É de suma importância que eu tenha o discernimento de quem é o Filho.